Então, muito bem. Então, dando continuidade, a gente avança hoje na seção 2.6, que trata basicamente da definição da aceleração. Bom, quando a velocidade de uma partícula varia, disse que a partícula então sofre uma aceleração, tá certo? Então, variação de velocidade em função do tempo implica necessariamente uma aceleração. Essa é a definição basicamente da aceleração. Para movimentos ao longo de um eixo, a gente define então a aceleração média, a média, que a gente chama aqui, em um certo intervalo de tempo ΔT, como sendo então a variação da velocidade em função da variação do tempo, tá certo? Que é basicamente então V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Onde essa velocidade 2 é mensurada no tempo T2 e a velocidade 1 é mensurada no tempo T1. Então a gente tem, com essa definição, a aceleração média entre o tempo T2 e T1, tá certo? Bom, de forma análoga ao que a gente já fez ontem para definir a velocidade instantânea, a gente define também a aceleração instantânea como sendo basicamente a mesma definição da aceleração média no limite em que o ΔT tende a zero. Então o A, que é o que a gente usa aqui para chamar de aceleração, é o limite de ΔT tendendo a zero de ΔV sobre ΔT. Que a gente costuma, então, resumir toda essa notação aqui como sendo dV/dt. Ou seja, a taxa de variação da velocidade é basicamente a aceleração, taxa de variação da velocidade no tempo, tá certo? Então, como o A de t, né, isso aqui é, no fundo, se a gente for mais rigoroso, isso aqui é um A de t, né, é uma função do tempo em geral, né, é dada pela derivada de v de t, a aceleração em qualquer ponto é a inclinação da curva de v de t naquele ponto. Ou seja, o que eu quero dizer? Então, ontem a gente viu o seguinte, ó, se eu tivesse um gráfico de x em função de t, e eu tenho aqui a dinâmica, aqui, o deslocamento desse objeto, a gente verificou, por exemplo, constatou que a velocidade instantânea nesse ponto nada mais é do que a inclinação dessa curva tangente, tá certo? Então a tangente desse ângulo θ aqui é basicamente a velocidade. De forma análoga, note que aqui, né, v de t é igual a d de x de t dt, ou seja, a derivada é a velocidade que está relacionado, por sua vez, com a tangente. Agora aqui, se você fizer uma analogia, você tem que o A de t é o dv de t dt. Eu estou pondo a função aqui só para ser um pouco mais rigoroso, né, falando que a velocidade é uma função do tempo. Então, de forma análoga, se eu tiver um gráfico de v em função de t, por exemplo, aqui, num gráfico assim, aqui está o meu tempo t. Então, num certo tempo t qualquer aqui, a tangente, a inclinação dessa curva tangente aqui, ó, que tangencia a curva, chamada de alfa aqui, o meu A de t é então o dv de t dt, que por sua vez é a tangente de alfa, tá certo? É igual a tangente de alfa. Assim como nesse caso aqui, isso aqui é igual a tangente de θ.
Isso porque a derivada num certo ponto me dá exatamente isso, né? A inclinação da curva tangente, da reta que é tangente à superfície. Ok? Bom, dado isso, é fácil notar então que você pode escrever a aceleração, como a gente disse, como sendo a derivada segunda da posição. Ou seja, se o A de t é igual a dv de t dt, mas o v de t aqui, ó, é a derivada do x de t, então isso aqui, ó, é o d dt aqui, ó, a operação derivada do quê? Do v de t. Mas o v de t o que que é? É um dx de t dt. Então a gente costuma escrever isso de uma forma mais resumida, tá certo? Como sendo d2x de t dt2, tá certo? Só uma convenção, uma nomenclatura aí, não tem nada de quadrado nessa brincadeira, só para dizer que é uma derivada segunda da posição em função do tempo me dá a aceleração, tá certo? É assim que a gente convenciona essa brincadeira. Se você quisesse calcular uma derivada terceira, você ia ver lá d3x de t dt, que daria a taxa de variação da aceleração em função do tempo. Que geralmente aqui a gente não trabalha, porque a gente, em nossos casos aqui, geralmente é aceleração constante, tá certo? Mas nada impede de você ter uma taxa de variação da aceleração, tá certo? A aceleração pode variar no tempo, e aí então você teria uma taxa de variação da aceleração, tá claro? Nada impede, não é o caso. Ok? Então, só para enfatizar os pontos aqui em questão, e isso é importante você saber. Então, ponto 1, a aceleração é a derivada segunda da posição x de t em relação ao tempo. Tá certo? Então, foi basicamente isso que nós mostramos aqui, que a aceleração é a derivada segunda da posição. A unidade da aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, que basicamente é comprimento por tempo ao quadrado. Eu acho que isso não fica muito intuitivo, mas é fácil da gente entender, ó. É a taxa de variação da velocidade, tá certo? Então, ó, vamos dizer que o carro aumente a velocidade a cada segundo de 10 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, ela é 10 metros. No segundo segundo, ela é 20 metros por segundo. A velocidade é que está aumentando. No terceiro segundo, é 30 metros por segundo. Ou seja, a velocidade está aumentando em 10 metros por segundo, tá certo? É isso que quer dizer. A cada segundo ela varia 10 metros por segundo. E aí dá aquela ideia de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então a ideia de 10 metros por segundo ao quadrado vem de 10 metros por segundo. Essa é a ideia por trás da variação, taxa de variação da velocidade. Certo? Então no primeiro segundo era 10, depois passou mais um segundo, a velocidade virou 20. Passou mais um segundo, a velocidade virou 30. Passou mais um segundo, a velocidade virou 40. Ou seja, cada segundo ela aumenta 10 metros por segundo. Ou seja, tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá claro? Essa é a ideia que a gente tem que entender desse metros por segundo ao quadrado, que a gente escreve lá e acaba não entendendo muito bem. Né? A velocidade é uma coisa que é mais palpável, né? Que é metros por segundo. Ah, andou 10 metros no segundo, 20 metros. Aí beleza. Mas a aceleração é a mesma coisa. Só que agora é relacionado à velocidade, à taxa de variação da velocidade. Tá claro isso? Consegue enxergar?
Muito bem. A aceleração também, vale enfatizar, que ela é um vetor, tá certo? É um vetor. Aqui a gente não está pondo o vetor porque a gente está tratando de movimento ainda retilíneo, mas quando a gente for avançar no capítulo 3, a gente vai começar a usar, então, a noção dos vetores e tudo mais. Então, a aceleração é um vetor, logo, tem direção e sentido. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Maravilha? Muito bem. Eu acho que vale a pena a gente dar uma acompanhada no livro, que tem uma discussão interessante sobre aceleração, tratando aquele exemplo anterior do elevador que a gente fez ontem, tá certo? Então eu vou acompanhar aqui no livro os dois últimos parágrafos da página 21, só para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor ali, a discussão é boa naquele ponto. Então vamos lá. A figura 2.6c, que é essa figura aqui, ó, é um gráfico da aceleração do elevador do exemplo 2.2. Então se lembra, ó, ontem a gente fez o exemplo 2.2, estava aqui, ó, o deslocamento em função do tempo. Lembra que a tangente era constante, logo a velocidade era constante aqui, certo? Compare essa curva de A de t com a curva de V de t. Cada ponto na curva de A de t corresponde à derivada, ou seja, à inclinação da curva V de t no mesmo instante de tempo. Então, ó, você lembra que a aceleração é constante, ó, porque a tangente aqui é constante durante todo esse intervalo, ou seja, a aceleração aqui é uma aceleração constante do elevador, tá certo? Quando V é constante, com o valor de 0 ou 4 metros por segundo, a derivada é nula, tá certo? Então, e portanto a aceleração é nula. Então aqui, ó, velocidade constante, a aceleração aqui, ó, é nula, tá certo? Quando o elevador começa a se mover, a curva de V de t tem a derivada positiva, a inclinação é positiva. O que significa que o A é um A positivo. Ó. Essa inclinação é positiva, a minha aceleração é positiva. Quando o elevador reduz a velocidade até parar, a derivada e a inclinação da curva de V de t são negativas, tá certo? Então, está diminuindo a velocidade, então ele está desacelerando. Então a gente tem uma aceleração negativa, tá certo? Está aqui, ó, uma aceleração negativa. Compare as inclinações da curva de V de t nos dois períodos de aceleração. A inclinação associada à redução de velocidade no elevador, ou seja, a desaceleração, é maior porque o elevador para na metade do tempo que levou para atingir uma velocidade constante. Ou seja, você vê aqui daqui até aqui, ele levou 2 segundos para ir de 0 até 4. E daqui até aqui, ele levou 1 segundo para ir de 4 até 0. Ou seja, essa desaceleração aqui é maior do que essa aceleração aqui. Tá certo? Quando o elevador acelera, você se sente como se estivesse sendo puxado para baixo. Mais tarde, quando o elevador freia até parar, tem a impressão de que está sendo puxado para cima. Entre esses dois intervalos, não sente nada de especial. Então tá aqui, ó. Aqui você tem um momento aqui que você está sendo comprimido, né? Porque basicamente se o elevador está subindo, você estava parado. Então ele tende a te esmagar, tá certo? Então você dá uma comprimida. Se ele subir muito rápido, você praticamente vira uma paçoca, tá certo? Imagina que um cara te puxasse com uma potência enorme. Você estava parado, tem uma lei que a gente vai ver que é a lei da inércia, o elevador sobe e você simplesmente comprime. E se ele começar a cair muito rápido, você simplesmente começa a voar, tá certo? Porque ele começa a esticar. Então é essa noção aqui, ó. A partir do momento que ele acelera, você dá aquela envergada nas pernas, né? E quando ele desacelera, você dá aquela levantada, né? Porque você perde um pouco do contato dele em relação ao solo. Então, como ele mesmo diz, ó, mais tarde, quando o elevador freia até parar, você tem a impressão de que está sendo puxado para cima. Ó. Você tem a impressão de que está sendo puxado para cima. Entre esses dois intervalos, você não sente nada especial. Se você não tiver a velocidade constante,
você nem consegue dizer se o elevador está se movimentando ou não. Você não sente força nenhuma, você não sente aceleração nenhuma, desde que ele esteja a velocidade constante. Tá certo? Em outras palavras, nosso corpo reage a acelerações, mas não a velocidades. Tá certo? É a aceleração que faz, então, que está relacionado com a força, tá certo? E não a velocidade. No fundo é isso que quer dizer. Então, quando estamos viajando de carro a 90 km por hora, ou viajando de avião a 900 km por hora, não temos sensação nenhuma de movimento, tá certo? Tá no carro, paradinho 90 km lá ou 900, você levanta, dá uma volta, no caso do ônibus ou do avião, né? Isso aí você praticamente não sente nada. Entretanto, se o carro ou o avião muda bruscamente de velocidade, a gente percebe imediatamente a mudança e pode até ficar assustado. Boa parte da emoção que sentimos quando andamos de montanha-russa se deve a essas mudanças súbitas de velocidade às quais somos submetidos, tá certo? Ou seja, a gente paga pela aceleração e não pela velocidade em si. O exemplo mais extremo aparece na figura abaixo aqui, que foi tirada de um cara que estava num trenó a jato. Então, se você olhar aqui, ó, então tá aqui o nosso amigo coronel. Então tá aqui ele paradinho, ó. Aqui você tem, ó, uma aceleração brusca e aqui uma freagem brusca, tá certo? Então você vê que a aceleração, o rosto vai para trás, porque ele estava parado. De repente começa a acelerar, tudo vai, né, para trás, porque o corpo tende a ficar parado. Pela lei da inércia, como a gente vai ver, ele tende a ficar parado, então, só que as costas dele começou a se movimentar, dá aquela puxada no. Quando freia, a cabeça então vai tudo para frente aqui, tá certo? Então, quando diminui bruscamente a aceleração então para dentro do papel, você tem essa ideia aqui. Beleza? Então, eu acho que esse é um comentário importante. Então, retomando. É importante enfatizar também que quando a gente fala em aceleração muito grande, às vezes a gente expressa isso em unidades de G, tá certo? Então fala em G, 2G, 3G, 5G. O que isso quer dizer? Basicamente, 1G unidades G, que eu vou chamar aqui. Então, 1G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? É essa a definição da unidade em G. Então, numa montanha-russa, por exemplo, a aceleração chega a 3G. O que significa uma aceleração igual a 3G? Significa que é 3 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que implica, então, que dá uma aceleração de 29,4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então a gente fala em G, 1G, 2G, 10G. 10G é uma aceleração de 98 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, a sua velocidade aumenta 98 metros por segundo. Tá certo? No primeiro segundo era 0, no segundo segundo é 98 metros por segundo. Ou seja, vai de 0 a 98 em 1 segundo. Ou seja, tem uma aceleração de 98 metros por segundo ao quadrado, ou 10G. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Muito bem.